muitas vezes Deus mexe na nossa agenda, porque na verdade a nossa agenda deve estar programada com a agenda do nosso Deus. E o que a Bíblia tem a nos ensinar sobre isso? A gente fala sobre planos, a gente fala sobre metas, fala sobre programações. E a Bíblia, como a nossa regra de fé e prática, um livro que foi inspirado por Deus, um livro que é atual, um livro que falou no passado e que fala ainda hoje, ele nos diz a respeito também de como devemos lidar com os nossos planos, como devemos lidar com os nossos planejamentos. E, na verdade, a Bíblia ela propõe uma mudança de perspectiva sobre como lidamos com isso. Como você tem planejado a sua vida? Como você tem planejado no seu trabalho? Como você tem planejado na sua casa? Como você tem feito os seus planos? Eu convido você a abrir a sua Bíblia na carta de Tiago, no capítulo 4. O texto que nós iremos meditar nessa manhã irá justamente falar sobre planos. Fazendo planos, planejando as nossas vidas segundo a vontade de Deus. Tiago 4, dos versos 13 a 17, irá nos mostrar a respeito disso. Tiago, capítulo 4, dos versos 13 até o verso 17. E assim nos diz a palavra do nosso Deus. Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devíeis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, está pecando. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, te bendizemos, porque o Senhor é o nosso Deus, um Deus poderoso, um Deus grande, bondoso, misericordioso, que cuida de nós, que nos ampara, que nos sustenta, que nos dirige, que nos orienta. Muito obrigado, Deus, porque nós não estamos lançados à nossa própria sorte, mas somos governados e cuidados pelo Senhor, que nos mostra na Tua palavra aquilo que o Senhor requer de nós. Nessa manhã nós temos a oportunidade de meditar na Tua palavra e compreender aquilo que o Senhor quer para nós em relação aos nossos planos, em relação à nossa vida. Deus, que o Senhor fale aos nossos corações nessa manhã. Que a Tua palavra, que é viva, que é eficaz, possa produzir mudanças nas nossas vidas. E que, de fato, possamos viver uma vida inteira, completa, que agrada somente ao Senhor. É no nome de Jesus que nós oramos agradecidos por tudo. Amém. Tiago, durante toda essa epístola, e os irmãos podem acompanhar, o pastor Ronildo, ano passado, pregou, fez uma série em Tiago, os irmãos têm gravado lá no YouTube, podem acompanhar depois. Ele vai mostrar na prática. Tiago se preocupa não apenas em ensinar a doutrina, mas de mostrar como essa doutrina deve ser vivida por todos os cristãos. Ele escreveu essa carta para cristãos que estavam dispersos, para gente de toda parte da Europa, da Ásia Menor. E ele mostra a necessidade que a gente precisa viver o Evangelho. E vai mostrar diversos temas, diversas áreas em como nós devemos aplicar e vivenciar o Evangelho. E nesse trecho aqui, do versículo 13 do capítulo 4 até o verso 6 do capítulo 5, Tiago ele vai denunciar a autossuficiência dos ricos e as injustiças que esses homens praticavam. Ele escreve aqui esse texto de uma forma profética, num discurso de juízo mesmo, mostrando para aquelas pessoas que achavam que podiam viver a sua vida à parte de Deus, que se achavam autossuficientes, que se achavam poderosas porque tinham isso ou tinham aquilo. Tiago aqui vai tratar nesses versos como o cristão deve lidar
com seus projetos, com seus planos. E é nesse sentido, à luz do texto, que eu gostaria de pensar com os irmãos nessa manhã sobre planejando as nossas vidas segundo a vontade de Deus. Como planejar a minha vida de forma a agradar a Deus? E, em primeiro lugar, nós percebemos aqui que nós precisamos deixar de lado a presunção. Precisamos deixar de lado a presunção. Verso 13 vai dizer isso. Os homens de negócio aqui, a quem Tiago se refere no verso 13, eles eram caracterizados como homens autoconfiantes, organizados, planejadores natos. E eles vão decidir quando eles vão, o que eles vão fazer, quanto vão comprar, quanto vão vender, quanto lucro vão ter. E a medida do sucesso desse plano desses homens está justamente naquilo que eles lucram. O quadro que Tiago pinta aqui nesses versículos era familiar àqueles irmãos cristãos daquele período, porque a atividade comercial era a principal atividade econômica daquela região onde aqueles irmãos viviam. Muitos judeus eram ativos em negócios, estavam envolvidos com idas e vindas de mercadoria, haviam estabelecido em cidades ao longo do mar Mediterrâneo justamente porque a atividade comercial era algo muito presente na vida desse povo. Mas como mostra aqui Tiago nos versos seguintes, a preocupação dele aqui não é necessariamente com o dinheiro, com o amor ao dinheiro, mas algo que está envolvido com as atividades comerciais. E quem está no comércio, na área do comércio, sabe isso muito bem. Um perigo que está envolvido nisso, que é a questão da pretensão. O perigo da presunção. Segundo o dicionário Aurélio, presunção, o ato de presumir, julgamento baseado em indícios, aparências, é uma suposição que se tem por verdade. Presunção, meus irmãos, é um pecado muito grave. Ela diz respeito aqui a tomarmos em nossas próprias mãos a decisão de planejar e de comandar nossas vidas a parte de Deus. E ela vai atingir várias áreas da nossa vida. No que diz respeito ao nosso dia a dia, o verso 13 vai dizer: hoje eu vou, amanhã a gente vai, amanhã eu vou comprar aquilo. Atinge também as nossas escolhas. Eu vou negociar isso, eu vou para tal lugar, eu vou comprar isso, deixar de comprar aquilo. Vou pescar, vou no mercado, vou fazer isso. E é interessante que Tiago aqui não está combatendo o planejamento. Não é que o fazer planos seja errado, pelo contrário. A Bíblia nos ensina e nos instrui a sermos prudentes, a planejarmos, a calcularmos o risco, analisarmos a situação. Isso não é errado. Mas quando nós esquecemos de colocar Deus nos nossos planos, quando nós esquecemos de perguntar se essa é a vontade de Deus, de consultar se é isso que Deus quer mesmo para a nossa vida, nós incorremos em um grave pecado. A presunção aqui, além de nos levar a querer tomar o controle da nossa vida, nos leva a desobedecer o próprio Deus. O Evangelho de Mateus, no capítulo 24, versos 38 e 39, dizem: porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou, assim também será na vinda do Filho do Homem. Jesus, nesse sermão profético, diz como vai ser o contexto da sua segunda vinda. As pessoas vão viver como se Jesus não existisse, como se ele não fosse voltar. Muitos vão levar a sua vida sem levar Deus em conta, e muitos têm vivido assim, inclusive cristãos. Fazem os seus planos, traçam as suas metas, mas onde está Deus nisso tudo? Você que já traçou seus planos para 2021, você consultou o Senhor?
Perguntou se era a vontade dele que você fosse fazer isso ou aquilo, o querer isso ou aquilo, o ir para tal lugar. Onde está Deus nos seus planos? Planejar as nossas vidas segundo a vontade de Deus. Planejar as nossas vidas de uma forma que agrada ao Senhor deve ser feito sem presunção. Nós não conseguimos absolutamente nada sozinhos. E o ano de 2020, esse coronavírus nos mostrou isso de forma muito clara. Nos chacoalhou. A gente não está no controle das coisas. Deus está. Onde está Ele nos seus planos? Onde está Ele na sua vida? Onde está Ele na sua história? Mas Tiago prossegue mostrando que para planejarmos as nossas vidas segundo a vontade de Deus, nós não podemos ignorar a vontade de Deus. Os versos 13, 14, 16, 17 vão mostrar isso. E é bem provável que o público aqui a quem Tiago escreveu nesses dias discutia sobre negócios, se vangloriava dos seus negócios. E nessa pretensão de achar que eles poderiam dirigir as suas vidas sozinhos, eles ignoravam a vontade de Deus. Eles não consultavam a vontade de Deus. Não há aqui nenhuma evidência de que eles orassem ao Senhor. Olha, Deus, se o Senhor quiser, amanhã eu vou para a cidade tal. Se o Senhor quiser, eu vou vender isso e aquilo. É o Senhor quem está no controle. Não há nenhuma evidência de que essas pessoas oravam e consultavam a vontade de Deus. E diante desse quadro em que pessoas ignoravam Deus, ignoravam sua vontade, queriam viver as suas vidas e os seus planos fora dos planos de Deus, Tiago então traz um alerta a esses homens em dois sentidos. Primeiro, ele vai mostrar que nós não temos o controle da nossa vida. Você não tem o controle da sua vida. Você não tem o controle da sua família, do seu cônjuge, dos seus filhos, do seu pai. Nós não temos o controle de nossas vidas. Volte seus olhos no verso 13 mais uma vez. Olha o que Tiago vai trazer aqui. Ele vai mostrar o tempo. Ele vai mostrar o deslocamento. Ele vai mostrar outras pessoas, o fazer negócios. Ele vai falar o futuro, o resultado desses negócios. Conseguem perceber aqui quantos elementos complexos estão presentes nesse versículo? Coisas que estão além do nosso controle. Nós não temos o controle do tempo. Nós não temos o controle das outras pessoas. Nós não temos o controle do que pode acontecer na minha ida até a minha casa. São coisas que estão além do nosso alcance. A vida ela é complexa e fora de Deus ela é incerta. Não temos o controle de nossas vidas. Existem elementos que possuem múltiplas variáveis. E ele vai iniciar o versículo 14 mostrando justamente isso. Vós não sabeis o que vai acontecer no amanhã. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. Essa é uma declaração que tem por base no livro de Provérbios, capítulo 27, verso 1, quando diz: não te glories no dia de amanhã, porque não sabes o que trará a luz. Esses homens faziam planos para o ano inteiro, quando na verdade eles não sabiam o que ia acontecer em poucas horas. Traçavam a vida toda, sem levar Deus em conta, quando eles não têm o controle nem do que vai acontecer daqui a pouco. A atitude desses homens lembra a atitude do fazendeiro da parábola que Jesus conta em Lucas, capítulo 12, versos 16 ao 21. O homem que teve colheitas extremamente fartas, mas os celeiros daquele homem eram pequenos.
Então ele constrói maiores e diz: eu direi à minha alma, tens depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. Qual foi a resposta de Jesus para aquele homem? Louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para onde irás? E então ele conclui esse alerta mostrando a brevidade das nossas vidas. E esse é um tema que vai se repetir ao longo de todas as Escrituras. Para nós a vida pode parecer até longa, mas ela passa como uma neblina. Como uma névoa que aparece de manhã e logo daqui a pouco se dissipa. Rápido. Como um sopro. Como somos tolos em achar que temos o controle da situação? Como somos tentados a achar que temos o controle das nossas vidas? Não podemos ignorar a vontade de Deus. Não podemos fazer os nossos planos, traçar a nossa vida, viver a nossa vida à parte do Senhor. Nós não temos o controle da nossa vida. As nossas vidas estão nas mãos do Senhor. Sem Deus nós não somos absolutamente nada. Sem a sua permissão nós não vamos a lugar nenhum. Não podemos confiar em nós mesmos. Não podemos nos gloriar em nós mesmos. Não podemos achar porque temos bens, porque temos estudo, porque temos uma família bem consolidada, que isso nos dá a garantia de que dará certo ali na frente. De que podemos fazer isso com as nossas próprias forças. Mas a nossa vida está nas mãos do Senhor. Ignorar a sua vontade é tolice. Mas mais do que tolice, Tiago nos mostra que é maligno planejar as nossas vidas, ignorando a vontade de Deus. Veja o que ele diz no verso 16. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Jactância é literalmente se gabar, se vangloriar, se achar porque você planeja, porque você acha que tem o controle da situação. É como se Tiago estivesse dizendo: olha, vocês falam isso, mas vocês não têm o controle do amanhã. Vocês não têm o controle da vida de vocês. A vida de vocês é breve, vocês são limitados, mas ainda assim vocês se gabam, vocês se vangloriam das suas pretensões. E essa atitude que vocês têm é uma atitude maligna, é uma atitude pecaminosa, é uma atitude reprovável diante do Senhor. E a malignidade dessa atitude está em justamente desconsiderar Deus. Não levar Deus em conta. É o que muitos denominam de ateísmo prático. Pior do que um ateu que não acredita em Deus, é um cristão que vive a sua vida como se Deus não existisse. Toma decisões sem consultar a palavra de Deus. Toma decisões sem orar ao Senhor. Vive a sua vida achando que Ele é o Senhor da sua vida. Isso é pior do que um ateu que não acredita em Deus. Porque você sabendo que Deus existe, você vive como se Ele não existisse. Vive querendo controlar a situação. Vive querendo que as coisas sejam do seu jeito. E acaba ignorando a vontade de Deus. Toda vez que nos gabamos, nos achamos, porque conseguimos isso ou aquilo por nós mesmos. Toda vez que nós traçamos a nossa vida sem levar em conta a vontade de Deus. Sempre que nós fazemos algo sem se importar se isso está agradando a Deus ou não. Cada vez que isso acontece, nós podemos até crer em Deus, crer que Ele existe. Mas a gente vive como se Ele não existisse. Toda jactância semelhante a essa é maligna, é pecado.
E diante dessa severa advertência, Tiago conclui no verso 17: portanto, aquele que deve fazer o bem e não faz, está pecando nisso. Se você sabe como deve fazer os seus planos, se você sabe como deve levar a sua vida, se você sabe que isso desagrada a Deus e você não faz isso, você está pecando. Você está desagradando ao Senhor. Veja, eles foram alertados aqui como deveriam proceder. Eles sabem como eles devem viver. Tiago não estava alertando aqui pessoas ignorantes, mas pessoas que sabiam que a sua vida deveria estar nas mãos do Senhor. Eles não estavam sendo omissos, mas eles estavam sendo ativos em seus pecados. Não estavam pecando na ignorância. Meu irmão, se você já traçou o seu plano para esse ano, mas não colocou Deus, não consultou a vontade de Deus, refaça seus planos. Se arrependa. Consulte o Senhor. Não ignore a vontade do Senhor. Porque isso é pecado. Porque isso desagrada a Deus. Aquele que nos constituiu, aquele que tem o controle das nossas vidas, aquele que tem o controle de toda a situação, ele deve estar em todas as partes dos nossos planos, incluído em todas as áreas dos nossos planos, em cada detalhe dos nossos planos. O Senhor deve estar no centro. Mas Tiago então conclui mostrando que para planejar as nossas vidas segundo a vontade de Deus, nós precisamos obedecer à vontade de Deus. Veja o que ele diz no verso 15. Em vez disso, devias dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Se Deus quiser. Esse é um linguajar que até quem não é cristão usa, né? Se Deus quiser. Já virou um jargão do evangeliquez. Mas muitas vezes a gente fala isso sem pensar na profundidade que implica o se Deus quiser. Se Deus quiser, falado com sinceridade, com profundidade, com verdade, implica em dizer que é o que Deus quer para você. Eu quero o que Deus quer para mim. Não é o que eu quero. Não é o que o mundo quer. Não é o que a sociedade quer. Mas é o que Deus quer. Se Deus quiser. Alguns até desejam a vontade de Deus, mas desde que essa vontade seja de acordo com a vontade dessa pessoa. Outros não oram nem pedem que seja feita a vontade de Deus, como o Senhor Jesus nos ensina na oração do Pai Nosso. Mas, meus irmãos, nós precisamos fazer a vontade daquele que nos criou. Nós devemos viver para a vontade daquele que nos criou. Quando nós oramos, quando colocamos os nossos pedidos, os nossos anseios, nossas súplicas, nós devemos pedir que a vontade dele prevaleça e não a nossa. Quando nós oramos, nós não oramos para que a vontade dele seja mudada, mas para que a nossa vontade seja mudada, para que seja como a de Deus. Para entender qual é a vontade dele e ter capacidade e poder para obedecer à vontade de Deus. E isso pode representar uma série de mudanças para a gente. Nós vamos perder muita coisa. Vamos deixar de fazer muitas coisas que a nossa carne, que o nosso eu, que a nossa vontade gostaria de fazer. Mas nós precisamos nos lembrar que o objetivo primeiro das nossas vidas é viver para a glória dele, fazendo a vontade dele, para o agrado do nosso Deus. Nós precisamos lembrar que o nosso tempo não está nas nossas mãos, mas está à disposição de Deus. Nós vivemos o tanto que Deus determina, nas circunstâncias que Deus determina, e por isso nós precisamos ser submissos a Ele, porque Ele está no controle de todas as coisas.
Mas pastor, como eu posso conhecer a vontade de Deus? Se para planejar a minha vida segundo a vontade de Deus, eu preciso conhecer, obedecer à sua vontade, como eu posso fazer isso? E a resposta é tão simples quanto complexa de ser colocada em prática. E nós já sabemos. Conhecer a vontade de Deus está na sua palavra. Conhecer e obedecer à vontade de Deus passa por orar. Falar com Deus. Pedir poder. Pedir que sejamos cheios do Espírito Santo. Não há outro caminho. Conhecer a vontade de Deus e planejar as nossas vidas segundo a vontade de Deus passa por ler a Bíblia e fazer oração. Exercícios diários de piedade, de devoção ao Senhor. Por isso, meu irmão, se você já planejou a sua vida para esse ano e não colocou mais tempo para orar, não colocou mais tempo para ler a Bíblia, para se envolver com o corpo de Cristo, você já começou planejando errado. Porque é a vontade de Deus para a sua vida que você lê a Bíblia. É a vontade de Deus para a sua vida que você ore mais. É a vontade de Deus para a sua vida que você se envolva com o corpo dele. Se você não colocou o seu planejamento, cuidar da saúde espiritual do seu lar, de ler a Bíblia, de orar com sua família, com sua esposa, com seus filhos, você já começou seu planejamento errado, porque é a vontade de Deus para você pai, para você mãe, para você líder do seu lar, que você faça isso. Se você, filho, não leva em consideração a permissão do não ou do sim dos seus pais para fazer isso ou aquilo, você já começou seu planejamento errado, porque é a vontade de Deus que os filhos honrem seus pais. Se você planejou alcançar uma promoção, um emprego, mas que para isso você precise de alguma forma ser desonesto, muitas vezes negando os princípios da palavra, roubando o tempo do Senhor, você já planejou errado, porque não é essa a vontade de Deus para você. Tudo isso está na palavra. A forma como Deus quer que vivamos, como nos comportemos, tudo isso está na palavra de Deus. Se a gente quer planejar as nossas vidas, segundo a vontade de Deus, de forma que agrada a Deus, precisamos obedecer à vontade dEle, e a vontade do Senhor está na sua palavra. Se nós não lemos a Bíblia, se nós não oramos, nós não vamos fazer o que agrada a Deus. Não vamos saber o que agrada a Deus. Que 2021 seja o ano de aproximarmos mais do Senhor, de conhecermos mais a Deus, a vontade de Deus, e assim, vivamos a nossa vida segundo a sua vontade, de forma que agrade ao nosso Senhor. Planejamento é preciso. E sou grato a Deus por essa igreja, pelo conselho dessa igreja. Os irmãos, no domingo retrasado, dia 20, nós tivemos uma assembleia aqui onde expomos o planejamento financeiro para esse ano. Isso não foi algo que nós sentamos e fizemos ao acaso. Nós consultamos o Senhor. Planejamos, mas a resposta final do nosso planejamento vem de Deus. Sabemos que aquele planejamento pode não sair conforme o conselho planejou. E estamos em paz, porque sabemos que Ele nos capacitou o conselho dessa igreja a fazer esses planos. Mas é Deus que está no controle dos planos da sua igreja. E é a vontade dEle que vai ser realizada, confirmando a previsão ou não. Ano passado, planejamos muitas coisas, muitas atividades que não foram realizadas. Mas descansamos em saber que foi a vontade de Deus que foi feita.
Não faça os seus planos, não trace a sua vida sem consultar o Senhor. O que Deus quer de você? O que Deus quer de mim? O que Deus quer da sua igreja? Possamos traçar as nossas vidas, viver as nossas vidas, segundo a vontade de Deus. Porque nós não temos o controle de nada. Não sabemos o que nos reserva o amanhã. O amanhã, sem Deus, é incerto, traz insegurança, traz dúvida, traz medo. Mas o amanhã, com Deus no controle das coisas, com Ele no centro das nossas vidas, é seguro, porque é Ele quem dirige os nossos passos. É Ele quem dirige nossas vidas. É por isso que nós não tememos o coronavírus. Muitos estão apreensivos com esse ano. Os impactos. Mas quando a gente coloca Deus no centro da nossa vida, nós estamos seguros. Porque é Ele quem dirige. É Ele quem controla. É Ele quem governa. Que Ele nos capacite a obedecer à sua vontade e viver a nossa vida segundo a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. Que Deus nos abençoe e aplique a sua palavra em nossos corações, hoje e sempre.